Olá pessoal, professor André. Nesse vídeo sobre comandos pneumáticos sequenciais, eu vou falar sobre as formas de representação dos movimentos dos atuadores. Então, acompanhe o vídeo. Iniciando então pelas formas de representação. Nós temos basicamente dois grupos, dois tipos de formas, as formas escritas e as formas gráficas. Como vocês podem acompanhar aqui, nas formas escritas, nós temos sequência cronológica, anotação em tabela, indicação vetorial e indicação algébrica. Já nas formas gráficas, nós temos diagrama trajeto-passo, diagrama trajeto-tempo e diagramas, tanto trajeto-tempo quanto trajeto-passo, com linhas de sinal. Para utilizar como exemplo, temos aqui um croquis posicional, uma pequena máquina, um pequeno sistema que utiliza cilindros pneumáticos para seu funcionamento, e essa máquina ela possui então aqui na parte de baixo, na parte inferior, o cilindro 1A, que tem a função de elevar as caixas que vem chegando, e o cilindro 2A na parte superior, que tem a função de ejetar essas caixas para que elas continuem o seu caminho. É como se fosse uma esteira. Então as caixas elas vêm descendo nessa esteira por roletes, né, roletezinhos aqui, por cilindrinhos, na verdade, né, mecânicos, com rolamentos. Então a caixa vem descendo por gravidade e chega até esse ponto. O cilindro 1A deve erguer a caixa até a parte superior, o cilindro 2A desloca essa caixa que continua o caminho, e assim sucessivamente. Obviamente o cilindro 2A e 1A devem retornar para poder repetir a operação. Então essa é a nossa máquina exemplo para que nós possamos ver os nossos tipos de representação dos movimentos. Então, iniciando pelas formas escritas. A sequência cronológica utilizada para a representação de movimentos, basicamente é um descritivo de como o nosso sistema pneumático deve funcionar em itens. Então, acompanhando o que nós temos aqui, a haste do cilindro 1A avança e eleva o pacote. Então, este é o primeiro movimento da nossa máquina. O cilindro 1A avança e eleva o pacote que chegou até aqui. Na sequência, a haste do cilindro 2A avança e empurra o pacote para a esteira 2. Então, nós temos aqui a esteira número 1 e aqui a esteira número 2. O cilindro 2A avança e empurra o pacote para a esteira 2. Na sequência, a haste do cilindro 1A retorna à sua posição inicial. Então, o cilindro 1A retorna, aguardando um novo pacote. Por fim, a haste do cilindro 2A retorna à sua posição inicial. Então, o cilindro 2A retorna e aguarda a próxima sequência de funcionamento. Então, como podemos ver aqui, a representação dos movimentos por ordem cronológica é uma sequência dos fatos que vão acontecendo durante o funcionamento do nosso sistema. Uma outra forma de representação escrita é a anotação em tabela. Então, acompanhando aqui, vocês podem observar que nós temos basicamente 3 colunas, uma que indica qual é o número do movimento e as outras 2, os cilindros. Obviamente, se a nossa máquina, o nosso sistema tivesse mais cilindros, a nossa tabela teria mais colunas. Se a nossa máquina tivesse uma quantidade maior de movimentos, fosse mais complexa, a nossa tabela teria mais linhas. Então, aqui na interpretação, nós temos o movimento número 1, o cilindro 1A avança. O movimento número 2, o cilindro 2A avança. O movimento número 3, o cilindro 1A retorna. E o movimento número 4, o cilindro 2A retorna. Observe que enquanto um cilindro se movimenta, na tabela aparece aqui que o outro está parado.
Então essa também é uma característica que é deixada bem clara pela representação, anotação em tabela. Uma outra forma, então, também de representação escrita, a chamada indicação vetorial, nós utilizamos setas para indicar o movimento dos cilindros. Seta apontando para a direita significa avanço, seta apontando para a esquerda significa retorno ou recuo do nosso cilindro. Então, nós temos aqui cilindro 1A, avança, primeiro passo. Cilindro 2A, avança, segundo passo. Cilindro 1A, recua, é o terceiro passo. E o cilindro 2A, recua, é o último passo. Então, observe que são diversas formas de representar o movimento dos nossos atuadores, dos nossos cilindros, em uma máquina. A última forma escrita que eu vou apresentar aqui é a chamada indicação algébrica. Essa indicação algébrica, ela acaba sendo muito encontrada, muito utilizada pela sua simplicidade de escrita, sua facilidade de escrita. E também, a partir do momento que você conhece como interpretar, é bastante fácil de interpretar. Então, utilizaremos aqui o sinal algébrico mais, para indicar avanço, e o sinal algébrico menos, para indicar o retorno do cilindro. Então, aqui basicamente duas formas. A primeira bastante similar à anterior que foi apresentada. Então, cilindro 1A, avança. Cilindro 2A, avança. Cilindro 1A, recua. Cilindro 2A, recua, ou retorna. Mas a forma mais comum de encontrar a indicação algébrica é esta outra aqui. Nós temos o nome do cilindro, de forma resumida, e o sinal algébrico que indica o movimento de avanço ou de retorno. Então, a nossa máquina tem os cilindros identificados como 1A e 2A. Então, teremos aqui 1A mais, 2A mais, 1A menos, 2A menos. Isso significa o cilindro 1A avança, o cilindro 2A avança, depois o cilindro 1A retorna e, por último, o cilindro 2A retorna. Então, estas são as 4 formas escritas de fazer uma representação do movimento dos cilindros pneumáticos em um sistema de uma máquina. Na sequência, então, agora aqui temos as formas gráficas. Eu vou iniciar pelo chamado diagrama trajeto-passo. Como o próprio nome diz, é uma representação gráfica, então ela é bastante visual e nós temos que observar alguns detalhes para compreender bem essa representação. Primeiro, cada linha do nosso diagrama será para um cilindro. Então nós temos aqui esta linha do nosso diagrama para o cilindro 1A e esta outra linha de baixo para o cilindro 2A. Em cada cilindro nós temos aqui o nível 0 e o nível 1. Normalmente não aparece, mas eu coloquei escrito aqui para facilitar a explicação. O nível 0 significa que o cilindro está recuado. O nível 1 significa que o cilindro está avançado. Então, no sentido vertical do nosso diagrama, nós teremos o passo, nós teremos o trajeto, né? O trajeto de estar recuado e avançar, ou estar avançado e recuar. Já no sentido horizontal, nós teremos então o passo. Então, aqui nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 representando esses passos. Algo muito importante de ser observado aqui é que o passo número 5 sempre terá que ser igual ao passo número 1. Se isso não acontecer, o diagrama trajeto-passo está errado. Então, também é uma forma de conferir pelo menos uma partezinha dele, né, o início e o fim, no momento que a gente faz esse diagrama. Já vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa. Observe só. No passo 1, a linha
de maior espessura aqui representa o comportamento do nosso atuador, do nosso cilindro. No passo 1, o nosso cilindro 1A está em 0, ou seja, ele está recuado. Observe que lá no passo 5, ele novamente estará recuado. O cilindro 2A, da mesma forma, no passo 1 está em 0, ou seja, recuado, é como ele inicia o funcionamento da máquina. E lá no passo 5, ele também está recuado, então é como termina o funcionamento da máquina. Ora, eu preciso compreender que cada ciclo da nossa máquina é igual. Ele termina num ponto, executa alguns movimentos, né? Ele inicia num ponto, melhor dizendo, executa alguns movimentos e termina naquele ponto para iniciar novamente. Então, por lógica, a gente acaba compreendendo que o término dos movimentos tem que ser igual ao início dos movimentos. Além disso, o que acontece nesse exemplo aqui entre o passo 1 e o passo 5, então? Eu vou trabalhar primeiramente apenas o cilindro 1 para explicar. O cilindro 1A. O cilindro 1A, ele inicia recuado, nível 0. Do passo 1 ao passo 2, ele avança. A linha ascendente indica o avanço do cilindro. Do passo 2 ao passo 3, o cilindro permanece avançado. Ele fica parado, mas avançado. Observe que a linha está lá no nível 1. Do passo 3 ao passo 4, nós temos uma linha descendente. Isso significa que o nosso cilindro está recuando. E do passo 4 ao passo 5, o nosso cilindro 1A permanece parado em nível 0, ou seja, recuado. O cilindro 2A, ele também tem esse tipo de interpretação. Ele começa recuado, permanece recuado num primeiro momento, avança, permanece avançado, recua e termina recuado. O que a gente precisa considerar é que todos esses cilindros, eles trabalham juntos na máquina, do início ao final do ciclo. Então, aqui nós precisamos observar que do passo 1 ao passo 2, o cilindro 1A avançou e o cilindro 2A ficou recuado. Do passo 2 ao passo 3, o cilindro 1A ficou avançado e o 2A avançou. Do passo 3 ao passo 4, o cilindro 1A recuou e o cilindro 2A ficou avançado. Do passo 4 ao passo 5, o cilindro 1A permaneceu recuado e o cilindro 2A recuou, finalizando o funcionamento da nossa máquina, do nosso ciclo de operação aqui. Então, como diz o próprio nome, é uma representação bastante gráfica, bastante visual e se baseia no trajeto do cilindro e no passo do ciclo de funcionamento da máquina. O diagrama trajeto-tempo, que é uma outra forma de representação gráfica, tem uma estrutura bastante similar. A grande diferença é que no trajeto passo que foi apresentado anteriormente, não há nenhum tipo de indicação de velocidade de movimento, avanço rápido, avanço lento, recuo lento, mais rápido, menos rápido, né? E também não tem nenhum tipo de indicação de quanto tempo determinado cilindro fica parado, avançado, parado avançado, né? Ou parado recuado. No caso do diagrama trajeto-tempo, como diz o próprio nome, o tempo passa a ser considerado. Então, ao invés de passos, aqui na parte horizontal, nós trabalhamos com tempo e cada divisão destas é uma unidade de tempo. Essa unidade de tempo, obviamente, pode ser estabelecida na criação do diagrama trajeto-passo. Então, dependendo da máquina, esse pequeno espaço de tempo aqui é, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, né? Vai depender do diagrama em específico. Se a gente considerar, para exemplo agora, essa
unidade de tempo aqui como sendo 1 segundo, nós enxergamos claramente que do passo 1 ao passo 2, nós temos um tempo de 1, 2, 3 segundos. Do passo 2 ao passo 3, nós temos mais 3 segundos. Porém, do passo 3 ao passo 4, nós temos apenas 2 segundos, e do passo 4 ao passo 5, nós também temos apenas 2 segundos. Então, a gente passa a perceber aqui nesta representação que, por exemplo, o cilindro 1A, ele demora mais tempo para avançar do que ele demora para recuar. Da mesma forma, o cilindro 2A demora mais tempo para avançar do que ele demora para recuar. Então, a compreensão deste diagrama trajeto-passo é a mesma utilizada no diagrama, a compreensão desse diagrama trajeto-tempo, melhor dizendo, é a mesma utilizada no diagrama trajeto-passo. Só que aqui a gente tem a consideração de quanto tempo demoram os movimentos, qual é mais lento, qual é mais rápido e assim por diante. Também é importante lembrar, o passo 5 tem que ser exatamente igual ao passo 1. Então, no passo 1, o cilindro 1A está recuado, 0, e o cilindro 2A está recuado, 0. No passo 5, cilindro 1 terminou recuado, cilindro 2A terminou recuado. Então, jamais você terá um diagrama trajeto-passo ou trajeto-tempo onde um cilindro inicia recuado e termina avançado, ou ele inicia avançado, eventualmente, e termina recuado. Se ele iniciar recuado, terminará recuado. Se ele iniciar avançado, terá que terminar avançado para recomeçar o próximo ciclo, que é igual. Além disso, nós temos os diagramas com linhas de sinal. Então, aqui ao lado, nós temos exemplos de linhas de sinal, basicamente são setas. Essas linhas de sinal, elas podem ser inseridas nos diagramas, tanto no trajeto passo quanto no trajeto tempo. A saída da linha de sinal estará no elemento de sinal. Esta aqui é a saída da nossa linha. E ela terá que estar no elemento de sinal. Ou seja, no sensor que existe entre um movimento e o outro. Normalmente esse sensor, pensando em sistemas pneumáticos, será uma válvula rolete, por exemplo. E o ponto final da nossa linha de sinal, que é a ponta da seta, estará no ponto de alteração, ou seja, no próximo movimento a ser executado. Vamos visualizar melhor isso, como fica? Temos aqui, novamente, aquele diagrama trajeto-passo que analisamos agora há pouco, da nossa máquina exemplo. E, só para recordar então, cilindro 1A avança, 2A parado, 2A avança, 1A parado, 1A recua, 2A parado, 2A recua, 1A parado. As linhas de sinal, elas vêm a complementar a informação dada por esse diagrama trajeto-passo que está aparecendo agora. Então, como isso funciona? Primeiramente, nós temos o início. Essa simbologia, identificada como S1, está procurando indicar que existe um botão de acionamento, uma válvula botão, por exemplo, de acionamento do nosso sistema pneumático, da nossa sequência de movimentos. Na sequência, pressionando essa válvula botão, nós teremos então aqui o ponto inicial de funcionamento, que é o início do avanço do cilindro 1A. Então, pressionou a válvula botão, inicia o avanço do cilindro 1A. O cilindro 1A avança e aciona uma válvula rolete, identificada aqui como 1S2. O que significa o 1S2? Significa que é uma válvula rolete ou um sensor do cilindro 1A,
e é o segundo sensor. Normalmente o segundo sensor é o que identifica que a haste do nosso cilindro finalizou o movimento de avanço. Então, de novo, o cilindro 1A avança e aciona a válvula rolete 1S2. A válvula rolete 1S2, por sua vez, ela irá iniciar o avanço do nosso cilindro 2A. O cilindro 2A avança e aciona a sua válvula rolete 2S2. Então, cilindro 2, sensor 2, que é o que identifica que o cilindro terminou o avanço. Acionada a válvula rolete 2S2, ela habilita, ela causa o retorno do nosso cilindro 1A. O cilindro 1A, finalizando o retorno da sua haste, aciona o sensor, ou a válvula rolete, no caso, 1S1. Então, observe, é um sensor do cilindro 1 e, por ter o número 1 aqui, indica que é o de recuado. Isso é o que a norma ISO 1219 orienta. Ao acionar, então, essa válvula rolete, ela vai disparar o movimento de recuo do nosso cilindro 2A. O nosso cilindro 2A recua e aciona a válvula rolete 2S1, ou seja, a válvula rolete que identifica que o nosso cilindro 2A terminou de recuar a sua haste. Quando isso acontece, este sensor irá, junto com o botão, habilitar o início de funcionamento da nossa máquina, do nosso sistema. Esse traço aqui indica uma condição E. Então, a nossa máquina só iniciará o funcionamento se nós pressionarmos a válvula botão e já tivermos o sensor 2S1 acionado. Numa condição normal, o sensor 2S1 estará acionado, pois o cilindro 2A deve iniciar recuado. E se ele estiver recuado nesse sistema desta máquina, esse sensor, essa válvula rolete, estará já acionada. Então, essas linhas de sinal representadas aqui na cor vermelha, para destacar, elas dão a compreensão de em que momento cada válvula rolete é acionada pelos nossos cilindros e qual o movimento posterior que vai ser liberado, vai ser causado por cada válvula rolete. Então, passando rapidamente aqui para a revisão, temos já inicialmente o sensor, a válvula rolete 2S1 acionada e, ao pressionarmos o botão, iniciamos o avanço do cilindro 1A. O cilindro 1A avança, aciona o rolete 1S2, que aciona o avanço do cilindro 2A. O cilindro 2A avança, aciona a válvula 2S2, que dispara o retorno do cilindro 1A. Ele retorna e aciona o sensor 1S1. Esse sensor dispara o recuo do cilindro 2A, que aciona o cilindro 2S1, que aciona o rolete 2S1 e deixa a máquina aqui na condição E, pronta para o próximo acionamento do botão, da válvula botão, para execução de um ciclo posterior. Essa condição E aqui, claro, numa montagem pneumática, ela é realizada por uma válvula lógica do tipo E. Aquelas válvulas que somente liberam o ar na sua saída se tiverem ar comprimido, pressão nas suas duas entradas. Aqui temos então as referências que foram utilizadas para a construção desse material, desse vídeo, né? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.